Galera, esse vídeo é o último vídeo desta noite que eu vou gravar e, vou falar sobre a temática prometida para fechar o assunto cruzadas, mercantilismo e renascimento que eu já havia abordado. Após tudo isso veio o chamado Iluminismo, ou Teoria do Esclarecimento, que teve mais enfoque em países como Inglaterra, França e Alemanha, mas foi disseminado em todas as localidades. E teve como propósito, foi responsável por inspirar os movimentos liberais. Aquela lógica de combate à escravidão, não, embora as causas deles fossem por formas erradas. Por exemplo, eles eram contra a escravidão porque o escravo não participava do mercado, não poderiam comprar os produtos. Com isso, não eram consumidores, aí eles se tornaram contra a escravidão. Tampouco eles defendiam a teocracia, defendia que não importava a religião da pessoa, mas a capacidade de compra dela. Mesma coisa com os outros elementos, como política. E esses ideais inspiraram a Revolução Estadunidense e também a Revolução que levou à Revolução Francesa, que teve consequência os gastos da monarquia, que inclusive mandou tropas em prol para lutar na Guerra de Secessão Estadunidense, fazendo com que a economia francesa falisse, literalmente, e desse espaço para o movimento revolucionário. É tão latente a Revolução Francesa, o ideário da teoria do esclarecimento na Revolução Francesa, que inclusive as cores da bandeira francesa são as cores que representam, simbolizam os ideais. Por exemplo, o vermelho é a igualdade. Daí vocês subentende-se o porquê a esquerda adotou o vermelho, porque a maioria dos esquerdistas defende a igualdade social plena, ou seja, inclusive igualdade econômica. E o branco, a liberdade, o azul, a fraternidade. A fraternidade é essa que Marx vai se basear para desenvolver o ideário marxiniano. Portanto, vocês podem perceber que elementos hegelianos de Rousseau deu bases para Karl Marx desenvolver a ideia marxiniana. Contudo, não vem ao caso que eu estou falando do enfoque de como o iluminismo inspirou os chamados liberais, porque devido a eles pregaram liberdades, de serem contra a escravidão, pelo fato da escravidão impedir a pessoa de ser consumidora, e ser contra a perseguição religiosa pelos mesmos fatos. E dentro do lado liberal destaca-se Adam Smith, David Ricardo, entre outros. Temos também o Voltaire, que apesar de não ser um democrata na acepção da palavra, certa vez falou, meio que por ironia, uma resposta a um desafeto, que
a seguinte frase: posso não concordar com nenhuma de suas palavras, mas defenderei o direito de você dizê-las até a morte. Pensamentos este que ficou sendo o símbolo da democracia moderna, apesar do mesmo não ser propriamente um democrata. E nisso, pois é isso, galera. As ideias que liberdade religiosa, combate à escravidão, liberdade política, que para o iluminista não importava a ideologia do cara, importava a capacidade de compra do mesmo. E no mais, galera, embora na época, lembrei de um detalhe, na época principalmente da Revolução Francesa, esquerda e direita não denotava esse dualismo, capitalismo e socialismo. É algo que eu vou produzir posteriormente, mas não por agora, que eu pretendo fazer uma série sobre outra série que ainda não estou delineando ainda muito. Estou com algumas dúvidas sobre a temática, mas podem esperar coisas muito legais. E falou!